Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras de trigo nessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os internautas do Notícias Agrícolas. Mais uma vez é um prazer e agradecer esse espaço ao Sindicato Rural de Carazinho. Paulo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, lá no final de junho, você destacava, né, os trabalhos de plantio avançando aí na região, paralisados naquele momento em função de ventos, mas avançando e uma expectativa de aumentar a área em torno de 20%. Como é que terminou esse plantio por aí e esse aumento de área se confirmou aí no município? Sim, o pessoal conseguiu plantar mais ou menos dentro da época recomendada, houve um incremento de área, por volta de 15% a 20%, aqui no município de Carazinho e os arredores, porque o estado do Rio Grande do Sul é muito diferente, ele é muito grande. Temos regiões com diversas altitudes, cada região planta numa época, quanto mais baixa a região, mais cedo planta, e quanto mais elevada a região, mais tarde ocorre esse plantio. Então, bastante diversificada a cultura no nosso estado. Carazinho, então, conseguiu ampliar essa área, e em virtude dos bons preços que estão no mercado hoje. E aí, como é que vem se desenvolvendo essas áreas do plantio até esse momento? Alguns problemas já vão aparecendo por aí, né? Tivemos um início de plantio, como eu já comentei, satisfatório, e depois tivemos alguns períodos de estiagem. Essas estiagens ficaram aí 15, 20 dias sem chuvas, alguns materiais, as chuvas foram muito localizadas, muito esparsas em algumas regiões e outras não. Então aconteceu que teve gente que teve boas chuvas e outros não choveu quase nada. Esses materiais então estão com menor porte, materiais mais baixos. Estamos na fase de afilhamento, já início de elongação. Então, na nossa região, porque lá por Bagé, essa Borja já está bem mais adiantado, e Vacaria, aquela região bem mais tardia do nosso trigo, então ele ainda é menor que isso. Então, estão em boas condições, mas teremos um porte menor, já é visível isso. Isso pode, entre aspas, lá na frente se configurar uma redução de produtividade em virtude de menor área foliar, consequentemente menor fotossíntese, e a planta captar menos insolação, que é necessário para transformar em energia e para depois ir lá para o grão. E aí, Paulo, nesse momento das lavouras, que tipo de ações o produtor precisa realizar? Onde deve ser o foco desse produtor nesse momento aí no município? Tivemos aqui na nossa região, então, esses dias, ontem, chuvas, né, que o produtor que não conseguiu fazer o manejo de nitrogênio está aplicando nitrogênio, mas a maioria já tinha conseguido terminar essa aplicação. Então, o produtor agora está cuidando do manejo de doenças, fazendo os tratamentos necessários, conforme sua assistência técnica, um pouco de oídio aparecendo em alguns materiais, e o que tem acontecido mais é aparecendo alguns afídeos. O pessoal conhece por pulgão do trigo. Já havíamos recebido um alerta da Embrapa Trigo, dos modelos mostrando que com essa elevação da temperatura e a umidade, teríamos esse aumento de pulgões. E ontem recebi outro alerta, já que as armadilhas que a Embrapa Trigo possui mostrou uma elevação muito grande de pulgões. Então o produtor tem que agora buscar sua assistência técnica, ficar de olho no campo para fazer o manejo correto. Quando atingir o seu limiar, conforme cada assistência técnica, limiar de dano, que evitar esse dano, o produtor vai ter que entrar com algum inseticida para controlar. Mas tudo isso quem vai dizer é a assistência técnica ou da cooperativa ou a assistência técnica privada que cada produtor tem. E pensando aí no calendário dessa safra, Paulo, quando é que a gente pode ter uma ideia melhor do tamanho da produção desse ano e quando é que deve acontecer a colheita aí na região?
bastante cedo ainda, porque temos aqui no nosso Rio Grande, o clima é sempre muito instável. Então, às vezes a gente tem uma geada mais tardia, o risco muito grande de geada até 20 de setembro, que pode, se for uma geada pós 20 de setembro, teremos perdas, mas o produtor vai conseguir colher isso aqui 15 de outubro, início de novembro. Ali por 10, 15 de outubro já teremos um número bastante aproximado do tamanho que será a nossa safra. Inicialmente, temos boas perspectivas, mas temos que ter muito cuidado em virtude desse clima. E o produtor tem que usar a tecnologia. Não adianta agora que ele investiu numa semente boa, num solo com qualidade, com a estrutura de solo, fazer todo o manejo correto e poupar em algum tratamento químico, alguma coisa necessária agora. O produtor tem que ser consciente que ele tem que ter um bom resultado de produtividade, ainda mais em preços aí, hoje trabalhando por volta de R$ 82,00 aqui em Carazinho, preço remunerador, para quem comprou seus insumos cedo. Quem comprou o insumo lá, final do ano, início do ano, ainda conseguiu um adubo e um nitrogênio mais barato do que está hoje, que está bastante elevado. E os químicos também, tudo subiu, maquinário subiu demais, né? Quem conseguiu fazer as suas compras mais cedo vai ter ainda um bom resultado com o trigo. E aí, Paulo, pensando na sequência das atividades, como é que está o planejamento para a safra verão 21-22, produtor recebendo insumos, se preparando também para a sequência das atividades? Como o trigo é uma área menor, o pessoal planta milho em outro pedaço da propriedade, os produtores. Ainda a área é pequena de milho também, em virtude do custo do milho está muito elevado, nitrogênio muito elevado, semente também. Então, o produtor, e é uma cultura de maior risco para nós. Então, o produtor planta um pouco de milho para fazer rotação de cultura e também isso já está sendo plantado agora. Aproveitando essas chuvas de ontem, o pessoal vai conseguir semear essa semana esses milhos. E o soja aqui é plantado em 15 de outubro em diante. Então, toda essa preparação, receber fertilizantes, os seus insumos já devem estar comprados, quem se planejou antes. E agora se organizar, deixar seu maquinário regulado, sua equipe treinada, com toda a segurança, que a gente diz que tem que ter um plantio para evitar problemas no futuro. Isso é o que o produtor tem que ter muito cuidado agora, fazer um planejamento das técnicas e das tecnologias que ele tem com a melhor técnica possível. E aí, Paulo, só para a gente encerrar falando um pouquinho de mercado, como é que estão as perspectivas do trigo? É possível que o produtor tenha boas rentabilidades nesse ano? Sim, aqui a gente não consegue fazer muita venda antecipada do que se vai colher, porque nunca se sabe quanto vai colher. Nosso clima é muito instável. Então o produtor costuma vender aí 30%, 40%, no máximo 50% sua projeção de colheita. Né? E agora ele vai fazer novos negócios à medida que vai evoluindo a cultura. Mas é um ano de boa rentabilidade se ele conseguir produzir bem, porque os custos de produção que nós fizemos aqui em Carazinho, com a Farsul, com o Senar, com o CPE da USP e também com a Conab, se mostram bastante elevados. Temos que ter essa safra, quem comprou barato não, comprou mais cedo, ainda vai ter um bom resultado. Mas a próxima safra do ano que vem, o produtor tem que se preparar muito, que os custos estão estratosféricos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Guilherme. O produtor é consciente, ele vai procurar sua assistência técnica, fazer os manejos corretos, como eu disse, e fazer o que ele sabe fazer. O produtor que sabe plantar, sabe fazer o manejo correto e que o clima também ajudar, ele vai ter uma boa rentabilidade no futuro. Muito cuidado, o grande recado é muito cuidado do planejamento das próximas safras. O custo está muito elevado, temos que ter pé no chão e fazer as coisas corretas, mas tentar ter muito cuidado, porque certamente nós vamos ainda discutir esses custos para frente. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todos os Notícias Agrícolas, um abraço a todos os produtores do nosso país.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras por aí. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. O Sindicato Rural de Carazinho está sempre à disposição. Obrigado a todos. Todos tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. Esse é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo dessa safra de inverno lá na região. Paulo destacando o aumento no plantio, confirmando aquelas expectativas iniciais de crescimento entre 15% e 20% da área, um plantio realizado dentro do previsto, dentro da normalidade, e agora essas lavouras começando a sentir um pouco o impacto da falta de chuvas, algumas áreas com estandes menores, com tamanho menor de plantas, o que pode lá na frente refletir em menos produtividade, já que com tamanho menor tem menos área foliar, menos sol absorvido, menos energia criada, mas isso vai precisar ser analisado com o tempo, conforme essa safra for se desenvolvendo. Até lá o produtor precisa ficar de olho nesse clima, tanto na volta das chuvas, como também para as geadas depois do dia 20 de setembro, que podem impactar negativamente nessa produtividade, e também ir realizando as suas ações de manejo, as suas aplicações de defensivos e uma atenção especial para o ataque de pulgões que o Paulo destacando vem crescendo lá na região, inclusive entidades lá do estado, a Embrapa Trigo, por exemplo, alertando os produtores da região para realizar esse manejo com eficiência contra os pulgões nessas lavouras de trigo. Olhando para o mercado, Paulo apontando boas perspectivas de rentabilidade para o produtor lá de Carazinho, principalmente para aquele que conseguir colher bem. Aquele que colher um pouquinho menos vai ter mais dificuldades porque os custos de produção têm subido safra após safra, então uma safra bastante cara que vai precisar ser colhida bem para conseguir rentabilidade nas vendas dessas negociações. Planejamento para a safra verão também andando, o produtor que vai apostar no milho verão. É uma área pequena lá em Carazinho, mas as atividades de plantio devem começar nessa semana, o produtor começando a plantar o seu milho. A soja deve chegar só mais lá para frente, a partir do dia 15 de outubro. Claro que a gente vai seguir acompanhando tanto o desenvolvimento do trigo, como também a dessas safras de verão de milho e soja lá na região de Carazinho. Bom, eu fico por aqui. Antes de encerrar, eu queria só registrar a participação de todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, mandando suas mensagens no YouTube, na Twitch, também no site do Notícias Agrícolas. Você pode utilizar esse canal para interagir com a gente, mandar a sua pergunta também para o nosso entrevistado. Aproveite também para mandar através do nosso WhatsApp a sua foto para a nossa sessão do Imagens do Dia, mandar a foto da sua lavoura, a foto do seu trabalho para entrar aqui no site na nossa sessão do Imagens do Dia. E a gente continua por aqui, a nossa programação não terminou, daqui a pouquinho tem mais conteúdo para você, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.